Olá a todos, aqui é o Showtime 112. Durante a guerra Irã-Iraque e por muito tempo após, fontes ocidentais estimavam que o Irã tinha capacidade muito limitada de operar suas aeronaves de combate fornecidas pelos americanos. Isso era especialmente verdadeiro para o tipo mais complexo, o F-14 Tomcat. Esses relatos faziam sentido. O Tomcat já era difícil de operar até para a Marinha dos Estados Unidos, imagine, para um país sem apoio do fabricante e sem peças de reposição. Antes de deixar o Irã às pressas, os técnicos da Grumman supostamente sabotaram a capacidade do Tomcat de lançar sua arma mais poderosa, o AIM-54 Phoenix. Para piorar ainda mais, o novo regime perseguia ativamente o pessoal iraniano qualificado. Fontes afirmavam que o Tomcat na guerra atuava principalmente como mini-awáquias, graças ao radar AWG-9. Em 2004 foi lançado um livro que começou a mudar essa percepção no Ocidente. Unidades iranianas de F-14. Tomcat em Combate foi escrito por Tom Cooper e Farzad Bishop e apresentou uma visão bem diferente. Os Tomcats iranianos foram muito ativos na guerra, com tripulações conquistando várias vitórias aéreas e frequentemente dificultando ataques iraquianos só com sua presença. Os autores compilaram uma lista de nada menos que 159 vitórias para o F-14, descritas como confirmadas. Foram obtidas por entrevistas com tripulações, principalmente iranianas e algumas iraquianas, além de documentos dos Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita e União Soviética. A percepção no Ocidente começou a mudar e muitos outros livros, revistas e documentários passaram a apresentar uma nova versão da história sobre os F-14 da Força Aérea da República Islâmica do Irã em combate. Esse novo relato talvez tenha nos levado ao outro extremo, retratando o F-14 como uma arma decisiva que devastava a Força Aérea iraquiana onde quer que aparecesse. Uma das histórias que ajudou a criar a nova imagem lendária do F-14 é a dos 3 MiG-20 e 3 abatidos por um único míssil. AIM-54 Phoenix. Algo assim é possível? De acordo com Cooper e Bishop, na manhã de 7 de janeiro de 1980, U-2 F-14 estavam em uma posição de patrulha aérea de combate entre Bushehr e Harq. Eles foram alertados pelo controle de interceptação em solo sobre 4 MiG-20 e 3 voando em formação fechada em direção a Ahwaz. Os radares do Tomcat detectaram as aeronaves iraquianas e o F-14 líder lançou um único míssil Phoenix a uma distância de mais de 50 quilômetros. O míssil atingiu o MiG-20 e 3 líder, que se desintegrou em uma enorme explosão. A tripulação também viu um segundo MiG-20 e 3 cair. Mas isso não foi tudo. O terceiro MiG foi visto caindo em espiral no mar. O quarto MiG-20 e 3 soltou fumaça e recuou para o norte. Não há menção à tripulação iraniana que realizou esses abates. Outra fonte que fala sobre esse incidente é um documentário em 3 partes chamado Tomcat Fights, F-14 iranianos em combate. Disponível no YouTube, o link está na descrição. No documentário, o piloto do F-14 e o oficial de interceptação por radar falam sobre sua alegação e seus nomes agora são revelados. Porém, existem algumas inconsistências em relação à narrativa de Cooper e Bishop. O F-14 era tripulado pelo capitão, depois coronel, Azad Adeli e Mohammed Masbouk, que eventualmente chegou ao posto de general.
Ambos são descritos como pilotos, embora aparentemente Adele fosse o piloto e Masbook fosse o oficial de interceptação por radar. Adele diz que o incidente ocorreu alguns dias após o início da guerra e que provavelmente foi entre 9 e 9h30 da noite. Já era bem após o pôr do sol, sendo uma interceptação noturna. Isso é confirmado por Masbook, que especifica que eles decolaram às 9h30 da noite e voaram em direção à ilha Hark. Ele então diz que ao entrarem na área de Cap, viu 3 aviões na tela do radar a cerca de 65 milhas de distância se aproximando de Hark. A tripulação do Tomcat relatou os contatos ao controle de interceptação em solo, que aparentemente não os viu. Masbook inicialmente achou que era um único contato, mas só percebeu que eram 3 em formação fechada quando se aproximaram. As 2 formações estavam se aproximando e o controle de interceptação em solo iraniano confirmou que não havia aeronaves amigas na área, autorizando a tripulação do Tomcat a atacar. Adele então diz que os MiGs estavam voando entre 1.000 e 2.000 pés, mesmo sendo noite. Masbook diz que sugeriu a Adele atirar no MiG do meio, pois a explosão poderia danificar os outros também. O Phoenix foi lançado e a contagem começou. Quando chegou a 0, Masbook não tinha nada na tela. Adele viu o impacto quando o míssil atingiu seu alvo, logo acima da ilha Hark. A tripulação do Tomcat voltou ao padrão normal. Só no dia seguinte, descobriram que havia 3 partes do avião no local do acidente na ilha. Embora possível, a história dos 3 MiGs abatidos por um único Phoenix é questionável. Primeiro, há discrepâncias significativas entre a versão de Cooper e Bishop e a apresentada pela tripulação iraniana no documentário. Se considerarmos que o incidente ocorreu à noite, devemos perguntar: qual a probabilidade de 3 MiGs iraquianos realizarem um ataque em formação de ponta de asa no escuro? O Iraque operava várias variantes do MiG-23. Uma delas era a BN, uma variante dedicada ao ataque ao solo. No entanto, nem a BN nem as outras versões, como a MiG-20 e 3 EM ou MF, eram aeronaves de ataque para qualquer tempo. Manter formação fechada na escuridão já seria difícil, além de realizar uma incursão de bombardeio em um espaço aéreo defendido com uma aeronave inadequada. O raio letal exato da ogiva do míssil é difícil de encontrar, mas algumas fontes online o estimam em 15,2 metros ou 50 pés. Uma fonte afirma que pode chegar a 61 metros ou 200 pés. A munição transportada pelo MiG e detonada pelo impacto do Phoenix pode ter ampliado o raio letal, mas, ainda assim, a formação não poderia ter sido outra senão uma formação muito fechada. Também existe a questão da célula de resolução do radar, que é o menor volume de espaço aéreo em que um radar pode determinar a presença de mais de um alvo. O oficial de interceptação por radar iraniano afirma ter visto 3 contatos distintos antes do lançamento do míssil. Não achei dados sobre a resolução do AWG-9, então realizei testes no DCS World. Não sou experiente com o F-14, mas notei que o radar do Tomcat não diferencia MiGs em formação fechada. Com a separação da formação de até 116 por 97 metros, o radar só via um único alvo no modo de auto-track, enquanto estava no modo de varredura, o tempo todo.
Quando a formação dos MiGs foi ajustada para 500 por 300 metros, o radar já detectou 2 alvos separados a 75 milhas. No entanto, ele não encontrou um terceiro alvo e teve dificuldade com os 2 primeiros. Somente em formação em escalão, com 1000 por 600 metros de separação, o radar conseguiu distinguir 3 contatos já a 76 milhas. Eu estava usando o modo de autotrack enquanto o radar estava em modo de varredura. Talvez eu esteja errado e alguns rios experientes possam me corrigir. Talvez o DCS seja muito impreciso ao simular o AWG-9, ou talvez a história não faça sentido. A capacidade de um único míssil destruir vários alvos em uma formação muito fechada parece ser o menor dos problemas. As discrepâncias entre as duas fontes, o improvável ataque noturno iraquiano em uma formação fechada e a capacidade do radar de distinguir entre aeronaves em tal formação, são problemas muito maiores. Este vídeo não está tentando diminuir a eficácia de um dos caças mais lendários da história. Eu, pessoalmente, sou um grande fã do Tomcat. O mesmo vale para as conquistas das tripulações iranianas, que estavam realizando verdadeiros milagres em condições quase impossíveis. O F-14, sem dúvida, alcançou muito sucesso na guerra Irã-Iraque. Essa história é bem questionável. Diga o que acha nos comentários. Agradeço pelo seu tempo e siga assistindo Showtime 112.